Olá, você vai acompanhar agora com a gente mais um episódio do podcast Opinião do Especialista, o conteúdo da Academia Digital Einstein. Eu sou a Fernanda Tchekenian, preceptora da residência de ginecologia e obstetrícia do Einstein, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre histerectomia videolaparoscópica. Para isso, também convidamos o Dr. Mariano Tamura, supervisor da residência médica em ginecologia e obstetrícia do Einstein, e também coordenador do aprimoramento em endoscopia ginecológica. Então, para a gente bater um papo com relação aos temas ginecológicos, o tema escolhido hoje foi, então, histerectomia por vídeo. Então, para começar esse bate-papo com o Dr. Mariano, a gente conversar um pouquinho sobre quais são os princípios da histerectomia com essa via vídeo. Olá, grande prazer estar aqui para falar desse assunto, que é cirurgia minimamente invasiva, que é a histerectomia videolaparoscópica, né? E do que se trata, então, a histerectomia videolaparoscópica. A histerectomia é a remoção do útero, nós vamos realizá-la por inúmeras razões, na maioria das vezes por doenças benignas, outras vezes também com uma indicação oncológica, câncer de ovário, câncer de útero, câncer do endométrio, né, que é um câncer do corpo do útero, câncer do colo do útero, mas a maioria das vezes as indicações são benignas, em especial relacionadas à dor pélvica e sangramento uterino anormal. Então, toda vez que nós pudermos realizar esta histerectomia por uma via minimamente invasiva, e as duas maneiras de realizarmos por via minimamente invasiva são histerectomia vaginal e a histerectomia videolaparoscópica, isso é um grande benefício para a paciente. Então, o princípio da histerectomia videolaparoscópica é realizar um tratamento necessário, uma cirurgia amplamente realizada no mundo, muitas vezes realmente necessária, da maneira que proporcione à paciente a melhor experiência cirúrgica, a mais segura, com melhor recuperação e o retorno precoce às suas atividades. Eu acho que quando a gente se depara com uma nova, via de acesso, todo mundo fica na dúvida pensando em quais são as vantagens, O que essa nova via cirúrgica, que é mais recente, trouxe de vantagem para as pacientes que são submetidas a esse tipo de cirurgia. Quando eu comecei a fazer a videolaparoscopia, no início dos anos 2000, você sabe que realmente era um desafio ainda naquele momento a realização da histerectomia videolaparoscópica. Então, eu pude ver o grande crescimento dela ao longo aí das últimas décadas, né? De algo que a gente imaginava que não, acho que isso não é possível, talvez traga riscos, eu não sei o quanto isso é reprodutível e tudo mais, para hoje ser uma cirurgia que a gente usa, inclusive, né, devido à sua frequência e devido à necessidade do conhecimento anatômico para realizá-la, inclusive ela é uma cirurgia muito realizada durante o período de treinamento do residente ou daquele médico que está se especializando em cirurgia minimamente invasiva. E reprodutível de maneira realmente bastante segura. Como que nós vamos fazer, então? Nós vamos fazer por uma videolaparoscopia, ou seja, né, aqueles pequenos furinhos no abdômen, aí a depender do caso, vão ser 3 ou 4 furinhos, pequenos cortes no abdômen, por onde nós entramos, então, a câmara e as pinças cirúrgicas, e assim nós temos diversas vantagens. Começamos pela vantagem dessas pequenas incisões causarem menos dor à paciente. Essas pequenas incisões e essa maneira de operar também com um reconhecimento anatômico muito bom das estruturas e um manejo muito delicado dessas pinças, também minimizam ou diminuem a chance de que nós tenhamos hemorragia, sangramento, então, fora de controle e lesão de estruturas abdominais. Então, nós estamos indo para uma cirurgia que venha a ser segura. Esta via minimamente invasiva também vai diminuir a chance, a probabilidade de infecções, de trombose, que é uma grande complicação cirúrgica que pode realmente ameaçar a vida da paciente, né? Então, você vê que vai somando inúmeras vantagens. E do ponto de vista estético também, é mais ainda um ganho para a paciente que fica muito satisfeita por realizar essa cirurgia, às vezes a remoção de útero, um útero grande e tudo mais, com pequenas incisões que vão ser pouco percebidas no futuro, né? Aí, isso eu estou falando, então, de diversos aspectos que vão desde o intraoperatório até a percepção da paciente e passa realmente pela questão de poder ter uma alta precoce, ter pouca dor no pós-operatório, poder retornar rapidamente às suas atividades e reassumir seus compromissos, ou seja, se afastar por pouco tempo
das suas necessidades, dos seus afazeres, e com isso, inclusive, dar coragem para que a pessoa tome essa decisão, faça a cirurgia sem ter que paralisar toda a sua vida, né? Eu acho que num primeiro momento, quando a gente avalia, né, essa nova via cirúrgica, a primeira vantagem que todo mundo pensa sempre é apenas no estético, né? Com relação a paciente não sair do hospital com aquela cicatriz, né? Enfim, grande, que isso interfere bastante, né, na pacientes. Então, isso é uma coisa que a gente vê muito na prática, né? As pacientes sempre questionam, mas eu vou sair da cirurgia com aquele corte na barriga. Então, isso é uma coisa que é muito atrativa para as pacientes, né? Mas acho que além disso, é super importante a gente falar sobre a segurança e É, realmente a redução das complicações, né? eu concordo plenamente. Essa questão da segurança é importantíssima, mas olha, por exemplo, alguns aspectos que a gente ainda vai vendo caso a caso, né? Mas na paciente obesa. Então, na paciente obesa, você fazer um corte realmente relativamente grande, de 10, 12, 15 centímetros no seu abdômen, seja transverso ou longitudinal, a gente sabe que ela tem mais risco de infecção naquela cicatriz cirúrgica, né, Fê? A gente sabe que ela tem uma chance maior de abertura, de essência dessa cicatriz, ou seja, uma dificuldade em cicatrização. Então, esta paciente, quando você vai para uma cirurgia por vídeo, os cortes são muito pequenos, você está diminuindo esses riscos para ela que talvez ela nem soubesse, né? Você está diminuindo a chance dela ter uma hérnia incisional. Sabemos também a abertura da poneurose, ou seja, a não sustentação das vísceras abdominais devido a uma hérnia. Então, assim, as vantagens são inúmeras e chegam em diferentes momentos de diferentes aspectos. Na prática, acho que os estudos já comprovam, né, a redução de infecção de ferida operatória, e na prática é algo que a gente se depara bastante, né, com o baixíssima incidência de infecção de ferida em pacientes obesas com relação à abdominal mesmo, né, comparado a vídeo, né. Então, aquela paciente que retorna no pós-operatório com uma cicatriz, né, de uma laparotomia, a gente frequentemente acaba tendo, às vezes, deiscência, infecção de ferida, e isso posterga muito mais o retorno para as atividades, enfim, o quadro infeccioso sempre traz outras complicações associadas, né? Totalmente. Veja aí o quadro infeccioso podendo, eventualmente, levar ao uso de antibiótico, ao uso prolongado de antibiótico, e daí a gente sabe o quanto os antibióticos são medicamentos importantes, mas delicados, e o desequilíbrio que eles podem levar, por exemplo, na flora intestinal, né? Os quadros de colite devido ao antibiótico, e daí que levam a uma reinternação, ou seja, a outros agravos. Então, quando a gente reduz tudo isso, as probabilidades disso acontecer, realmente a gente fica muito satisfeito e volta àquilo que eu falei bem no início. No final, a experiência da paciente ao passar por isso acaba sendo muito mais segura e, de fato, ela acaba podendo até recomendar isso de uma maneira com menos medo, com mais tranquilidade para alguém que venha precisar. Acho que ao longo dos anos, né, no início, né, da videolaparoscopia, era uma técnica nova, então realmente quando a gente está aprimorando um novo procedimento, enfim, um novo exame, um novo protocolo em medicina, sempre no começo demanda vários estudos, enfim, é sempre um planejamento sempre a longo prazo, até a gente avaliar como as pacientes se recuperam, complicações, e eu acho que hoje em dia a videolaparoscopia tem se difundido, né, entre as pacientes em si, tanto é que é bem comum, né, hoje em dia, na minha prática, acredito que na sua também, as pacientes chegarem já com uma noção do que é uma videolaparoscopia, né, ela já tem pelo menos uma ideia, porque já tem alguma conhecida, enfim, que já foi submetida a esse tipo de cirurgia, né. E a gente vai ter que ver cada caso, lógico, né, suas indicações, mas para as cirurgias ginecológicas, que são cirurgias pélvicas, a grande maioria delas pode e deve ser realizada por videolaparoscopia, né? Não vamos nunca colocar um 100%, porque há casos e casos, ou situações de emergências ou alguma contraindicação, mas a grande maioria dos procedimentos pélvicos pode ser realizado por videolaparoscopia, o que encaixa perfeitamente na nossa especialidade, então. Falando um pouquinho das indicações, então, queria que a doutora Mariana contasse para a gente, então, quais são as indicações mais comuns, né, na prática de consultório de realizar a esterectomia videolaparoscópica, e quais seriam as contraindicações, então, quais seriam as pacientes que não poderiam, enfim, não se enquadrariam para serem submetidas a esse tipo de cirurgia.
Sim, um pouco do que eu adiantei até, né, logo no início da nossa conversa, mas a maioria das indicações são doenças benignas. Dentre essas principais indicações, e são doenças benignas e que acontecem na mulher durante a sua idade reprodutiva, que é a idade que a gente, antes da menopausa, certo? Na maioria das vezes após os 30 anos, e muitas vezes antes dos 50 anos de idade. Então, esse é o grupo de mulheres que mais vem a necessitar de esterectomia. Por vezes, é lógico que há casos que se encaixam em outra faixa etária. Mas os sintomas que mais levam à realização da esterectomia são sintomas de dor pélvica, intratável, né? Quando outros tratamentos não funcionaram, outros tratamentos conservadores, com medicamento, ou até com alguma outra cirurgia conservadora não funcionou, mas essas situações de dor pélvica, e aí nós temos, dentre os diagnósticos, os possíveis diagnósticos causadores de dor pélvica, por exemplo, adenomiose, que é uma alteração em toda a parede uterina, nós temos a endometriose. Muitas vezes nós vamos operar uma mulher por endometriose necessitando preservar a fertilidade dela, muitas vezes, daí é lógico que estamos preservando o útero, mas outras vezes, ou eventualmente a esterectomia vai ser uma solução para algumas pacientes. O mioma uterino, que é a principal causa, então, a principal razão no mundo todo, principal indicação de esterectomia é o mioma uterino, que é um tumor benigno, o tumor mais frequente na pelve feminina, que causa sangramento uterino anormal, muitas vezes anemia, afastamento do trabalho, dor pélvica importante, em especial as cólicas menstruais intensas, né? E quando também não adequadamente tratado por medicamentos ou por cirurgias conservadoras, a esterectomia pode ser a solução definitiva, ou seja, o fim desse problema. Então, essas são as principais indicações, mas eventualmente se faz uma esterectomia por infecção, se faz por esterectomia pela presença de lesões pré-malignas, eventualmente no endométrio, por exemplo, e a esterectomia simples vem a ser a solução desse problema, sem precisar de um problema, de um procedimento ainda maior, com remoção de gânglios ou tudo mais, né? Uma esterectomia já impede a evolução desse quadro. E também nós vamos ter, então, as indicações de esterectomia na pós-menopausa, por exemplo, que é a mulher que tem o prolapso genital, quando ela tem a queda do útero, e a esterectomia é uma das maneiras de se realizar o tratamento para isso, e a esterectomia por videolaparoscopia com suspensão da cúpula vaginal é um dos tratamentos. E temos os casos, então, também, como eu citei lá no início, os casos oncológicos. Para o câncer de endométrio, a esterectomia vem a ser o tratamento. Por vezes, além da esterectomia, uma associação de mais procedimentos para que tratemos essa mulher de maneira completa, mas a esterectomia é o ponto de partida. Câncer do colo do útero, a esterectomia por videolaparoscópica, ela foi contestada por um estudo muito relevante, publicado, então, em 2018, tá certo? Em que demonstra que, pelo menos nos tumores, nos cânceres do colo do útero acima de 2 centímetros, a via tradicional de esterectomia radical, que é a via aberta, ela vem apresentar os melhores resultados. Mas, eventualmente, para casos muito iniciais, então tumores menores, a esterectomia por videolaparoscopia ainda pode ser discutida. Para alguns casos de lesões, tumores de ovário também, em que o útero vai ser removido em conjunto, a esterectomia por laparoscopia pode ser uma boa alternativa. Ou seja, então há diversas indicações, nós vamos avaliar caso a caso. E como contraindicação, citei aqui, por exemplo, algumas situações de câncer do colo do útero, ou outras situações oncológicas em que nós temos doença disseminada e que a via laparoscópica pode já não ser a melhor via de tratamento, né? E nós temos as situações de instabilidade hemodinâmica, alguma situação de uma emergência em que você realizar a videolaparoscopia, o aumento da pressão abdominal, a posição em que a paciente fica nesse momento cirúrgico, acabam não sendo adequados. E aí nós vamos recorrer à via aberta, à via tradicional, de maneira mais efetiva e rápida, para resolver a condição da nossa paciente. Também, quando nós temos úteros muito grandes, nós podemos discutir os limites da esterectomia por videolaparoscopia.
porque essas doenças benignas, em especial o mioma, por vezes cursam com um crescimento extremo do útero. Então, para a gente ter alguma noção, né, passar um parâmetro concreto aqui, um parâmetro bem palpável, bem claro, úteros eles vão crescendo, crescendo, e até quando estão ao redor da cicatriz umbilical, eles já são bem grandes, mas a esterectomia por vídeo ainda é muito bem realizada. Por vezes, por sua vez, nós vamos ter úteros que pesam 2 quilos, 3 quilos, e que podem realmente simular uma gestação avançada, e que nós não temos espaço para realizar a esterectomia por vídeo, e que a cirurgia aberta vai encontrar o seu espaço. Então, depende dessas situações da paciente, como eu disse, vocês viram você viu alguns diagnósticos, a condição clínica da paciente, também material, a disponibilidade do material adequado no centro cirúrgico e a experiência da equipe com a complexidade dos casos. Então, a gente tem várias indicações, né? É uma cirurgia muito resolutiva para vários sintomas de pacientes que estão refratárias, né, ao tratamento clínico. E, assim, a gente sempre tem que frisar o ponto das contraindicações e individualização da paciente, né? Então, não é porque a cirurgia foi efetiva e resolutiva e ótima para uma paciente que uma outra paciente que tem um outro caso completamente diferente, outras condições e comorbidades e volume uterino também se enquadrariam, né? Então, acho que é bem importante a gente frisar isso da individualização, né? Na avaliação pré-cirúrgica da paciente, né? Discutir tudo isso com ela, né? Os prós e contras e os limites ali do que nós temos para oferecer. E as pacientes sempre questionam a gente, né? Acho que quando é indicada a cirurgia, né? Mas como vai ser a recuperação e quanto tempo eu tenho que ficar afastada, quanto tempo eu fico internada no hospital, tem que tomar muito medicamento em casa depois para dor. Então, queria que você falasse um pouquinho para a gente, doutora Mariana, como é a recuperação no pós-operatório dessas pacientes. O pós-operatório, ele tende a ser suave, tende a ser suave. Habitualmente, nós fazemos a cirurgia, a esterectomia, e conseguimos dar alta para a paciente em boas condições no dia seguinte, com bastante segurança. Tá? Há alguns relatos, algumas situações até de alta no mesmo dia, há a situação de ficar internada 2 ou 3 dias, mas acho que para a gente ter como uma base, assim, realmente você realizar a esterectomia por vídeo, observar essa paciente por ao redor de 24 horas e dar a alta cirúrgica parece realmente bem seguro. Né? Então, essa paciente recebe medicamentos endovenosos enquanto ela está internada, mas ela já sai muitas vezes do centro cirúrgico sem sonda urinária, muitas vezes ela já sai, na maioria das vezes, com dieta liberada e com estímulo para que já se movimente, tão logo sinta-se acordada, disposta, para que se movimente, para que vá ao banheiro, com a ajuda da enfermagem inicialmente, depois até sozinha, para que vá ao banheiro, para que tome banho, para que sente na poltrona, para que movimente o corpo e dessa maneira também acelere a sua recuperação, reduza o risco de trombose, ajude o retorno de funcionamento do intestino. Né? Sendo um caso em que nós temos segurança, no dia seguinte nós podemos dar alta para a paciente e ela seguir com medicamentos por via oral em casa, que são basicamente medicamentos analgésicos, tá? As doses não são muito elevadas e essa paciente continua o tempo todo apta a dar conta dos seus autocuidados. Ou seja, alguém, como a gente gosta de destacar, olha, você pode ir para a sala, para a cozinha, para o banheiro, para o quarto, você pode se movimentar na casa tranquilamente. Talvez se restrinja dos esforços. Não é momento imediato no pós-operatório do esforço físico, do retorno imediato à atividade física como ginástica e nem à relação sexual. Mas faça as suas atividades do dia a dia. Né? E a gente já vê na primeira semana uma grande melhora da paciente, na segunda semana ela está muito bem, habitualmente após 10 a 15 dias, sentindo-se, muitas vezes, lembrando-se pouco da cirurgia e sentindo-se capaz de fazer todas ou quase todas as suas atividades. Aquela sensaçãozinha de a barriga um pouquinho inchada, né, porque há uma área em cicatrização lá dentro, isso vai ao longo do primeiro mês, mas que não muda peso, não muda a disposição, não muda as capacidades da pessoa. Essa paciente, como eu disse, se ela já sai sem sonda urinária, também tão logo o intestino já volta a funcionar e ela vai ao banheiro sem restrições, sem medo, tá certo? E sente realmente o seu corpo já muito capaz. A gente pede
para que esta paciente aguarde, depois de 10 a 15 dias, então, o retorno pleno às suas atividades, mas aguarde 45 dias ou ao redor disso, pela reavaliação médica, o exame físico, para ser liberada para ginástica e para relação sexual com penetração. Porque há uma movimentação e toque e pressão na área de pontos internos e realmente a gente quer que isso esteja plenamente cicatrizado para que ela não tenha um susto, não passe a ter um sangramento vaginal, alguma coisa que venha a preocupar e ela tem que ser reavaliada. Então, esse cuidado extra a gente pede aí por ao redor de 45 dias de pós-operatório. A grande vantagem, né, de controle de dor e da paciente ter essa deambulação precoce é um ganho imenso para elas, né? Então, até no primeiro dia de pós-operatório, né, a paciente já caminhando no corredor do hospital, pronta para ir de alta, eu acho que isso traz, inclusive, uma segurança até para elas saberem que vão para casa e que elas estão realmente se sentindo bem, né? Não estão indo para casa para ficar realmente acamadas por conta de uma dor significativa, né? E isso Concordo reduz plenamente. a gente reduz muito, né, pensando até em complicações, né, obviamente, Ah, pensando na trombose e pensando em, né, nos hospitais, diminuindo a incidência até de internações com, né, suspeita de trombose, enfim. Então, essas são vantagens muito importantes para os pacientes e que a gente vê que realmente no pós-operatório elas evoluem muito bem, né. E aí, então, após esse retorno, né, de 45 dias em que a gente consegue liberar a paciente para as atividades plenas, com uma recuperação ótima, como é realizado esse segmento dessa paciente pós-cirúrgica? Quais são os exames que ela deve fazer após um tempo? Exames de imagem, exames laboratoriais, falando um pouquinho em relação à necessidade de Papa Nicolau ou não, acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso agora. Obrigado pela pergunta. Realmente, isso aí é um dos pontos, né, que tem que ser conversado com a paciente já no pré-operatório, para ela entender como que vai seguir, então, como ela vai seguir a médio e longo prazo, né, e quais serão as necessidades dela. Aqui tem algumas coisinhas que eu quero destacar. Então, a esterectomia, a remoção do útero, e nesse momento a gente tira também as tubas uterinas, porque isso diminui o risco de câncer de ovário, removendo as tubas, que deixariam de ter função de qualquer maneira com a saída do útero. Há uma permanência, devemos batalhar sempre pela preservação dos ovários, a não ser quando eles são doentes e devem ser removidos por causa disso. Outras vezes até eles têm algum cisto e tudo mais que nós tratamos preservando os ovários. Por que eu estou destacando isso? Porque os ovários são responsáveis pela produção hormonal, né, dos hormônios femininos, pelo processo de ovulação, pelo ciclo, que no final culmina com a ovulação e menstruação, mas eles realmente estão muito ligados à qualidade de vida da mulher, a bem-estar, autoimagem, autoestima, reconhecimento. Não é só a questão da fertilidade. Eles não perdem, os ovários não perdem a função porque a mulher não vai mais ter filho, né? Além da proteção óssea, melhora do padrão de colesterol, ou seja, diversos realmente aspectos de qualidade de vida para a mulher. Então, nós devemos preservar os ovários, porque perguntam, a paciente nos pergunta, tá, mas remover o útero, doutor, e como eu fico sem os hormônios? Não, seus hormônios vão continuar. Você não tem menstruação porque o útero não está aí para sangrar. Os ovários vão continuar, a função deles vai continuar, e no devido momento em que eles parariam gradualmente de funcionar, eles pararão, e essa é a sua menopausa natural, né? Então, isso já corta muito dos medos da paciente. É excelente. Outro aspecto é, sim, se a gente fez a remoção do útero por completo, tá, que é a histerectomia total, nós removemos o colo do útero. Então, nós encerramos o risco desta paciente ter um câncer do colo do útero no futuro. Não que esse risco fosse alto habitualmente naquela mulher que vem fazendo os exames de rastreamento e está com os testes negativos, né? Mas, de fato, você encerra este assunto. Então, esta paciente, ela deve ir ao ginecologista com a mesma periodicidade que ela ia, ela deve fazer as mamografias nos períodos indicados, ela deve fazer o monitoramento do bem-estar físico, emocional, metabólico, hormonal, ela deve passar pelo exame ginecológico, porque ela vai apresentar suas queixas, e o médico, a médica vai ver também se há algum, por exemplo, alguma infecção, algum corrimento, claro. Isso tudo faz parte da avaliação completa da paciente. Como eu disse, a mamografia, ultrassons conforme indicados, caso a caso,
mas o Papa Nicolau em si, a coleta do Papa Nicolau para a prevenção do câncer do colo do útero, ela deixa de ter relevância, em especial após nós recebemos o resultado dessa biópsia do útero, em que demonstra um útero com o colo do útero sadio. Então, para esta mulher, a necessidade em específico do Papa Nicolau está encerrada. Essa é uma questão que elas sempre trazem, né, para a gente no pré-operatório, e a gente já, enfim, orienta elas, e que após a cirurgia, né, elas seguem, enfim, com a rotina ginecológica, pensando também, né, não apenas no Papa Nicolau, mas em todo o resto que uma rotina ginecológica envolve, né, desde, enfim, consultas frequentes, anamnese, exame físico, e todo um acompanhamento de perto dessa paciente, né. Bom, doutora Mariana, muito obrigada pela participação, eu acredito que essa discussão foi muito enriquecedora para todos os ouvintes, né, dessa discussão. Então, espero que eles venham a querer ter interesse, se aprofundar ainda mais nesse tema tão interessante. Então, espero que você tenha gostado do episódio. Para conhecer um pouquinho mais dos conteúdos gratuitos oferecidos na Academia Digital Einstein, então pode acessar academiadigital.einstein.br. Muito obrigada. Obrigado.